Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a tecnologia industrial e as transformações demográficas, tá? O que nós devemos lembrar e refletir e pensar que a Revolução Industrial ela não foi apenas uma transformação dos modos de produção, né? Ela foi uma transformação tecnológica e científica que acabou afetando diversas áreas do conhecimento, tá? Então, por exemplo, dentro da agropecuária, né, houve esse desenvolvimento dos maquinários para a aragem da terra, para auxiliar na colheita da safra, né? Outro exemplo na área da medicina, esse avanço dentro da questão desse processo de industrialização auxiliou em qual sentido? No sentido de desenvolver a medicina, surgirem novas formas de exames, auxiliar na produção de vacinas, né? Então, a Revolução Industrial, ela não foi somente uma revolução voltada para o meio da produção, né? Envolveu aí diversas áreas. Isso a gente tem que ter muito claro dentro da nossa cabeça quando a gente para pensar na grandeza que foi, né, a Revolução Industrial, tá bom? Bom, então, quando a gente para pensar nisso, o ritmo de crescimento populacional no início, né, da história da evolução humana, ele foi bem devagar, né? A população humana ela demorou para se desenvolver, para a gente ter o número de habitantes no mundo que nós temos hoje, né? Por que se dava isso? Porque tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade, elas andavam praticamente na mesma proporção. Porque da mesma forma que nascia muitas pessoas, morriam muitas pessoas, né? E por que havia essa morte um número muito alto de mortes no passado? Por conta das más condições de higiene, falta de saneamento básico, falta de vacinas, né? Então, surgiam doenças, epidemias, e por não existir uma medicina avançada, não existir vacinas, isso acabava levando à morte de muitas pessoas, tá? Então, o crescimento populacional, ele demorou, ele acabou andando de forma proporcional por muito tempo, tá? Porém, a partir dos séculos 17 e 18, por conta da Revolução Industrial, né, do surgimento e a melhoria na área da saúde e tudo mais, nós vamos ter aí um progresso, um aceleramento do crescimento da população mundial, né? Então, a gente consegue ter uma taxa de natalidade maior e uma taxa de mortalidade menor, né, a partir do século 17, 18 em diante, tá bom? Tanto que no ano de 1798, Malthus, ele escreveu a teoria malthusiana, né? Ele escreveu um ensaio sobre o princípio da população. Ou seja, nesse ensaio, ele observou, né, o desenvolvimento do crescimento da população naquela época, e ele observou que a humanidade, a população, possui uma capacidade ilimitada de crescimento, né? E em contrapartida, ele analisou que a produção de alimentos, ela não crescia na mesma proporção, né? Então, dentro dessa teoria malthusiana, ele mede a população dentro de uma progressão geométrica, né, onde ele contava que a população crescia 2, 4, 6, 16, 32 vezes e o crescimento, a produção, no caso da alimentação, crescia numa progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, né? Então,
que a população crescia em ritmo mais acelerado e a parte da alimentação não, né? Então ele pensava nessa questão que as pessoas não tinham o que comer por conta, né, desse crescimento da população. Só que aí, nesse período, também nós vamos ter Karl Marx. E Karl Marx, ele refutava, ele punha por terra toda a teoria de Malthus, tá? Por quê? Ele dizia que o capitalismo era responsável pela fome no mundo, pela miséria, né? Que se dava pelo fruto das injustiças sociais que eram acarretadas, pela má distribuição das riquezas no mundo, tá? Então, ele não dizia que era por conta desse crescimento, mas por conta do capitalismo. E ainda para Marx, ele dizia que Malthus subestimava a capacidade da tecnologia de elevar a quantidade de alimentos no mundo a ponto de suprir a necessidade de todos, tá? Então, se nós pararmos para pensar historicamente e analisando os fatos e observando até os dias de hoje, podemos constatar que essa argumentação de Marx não estava errada. Por quê? Hoje a tecnologia consegue suprir, né? Nós temos diversas formas de produção de alimento. Então, a tecnologia, ok, ela ajuda. Nós temos essa quantidade de pessoas hoje, né? 7 bilhões de pessoas no mundo, e nós temos como suprir essa parte da alimentação por conta hoje de todo esse desenvolvimento tecnológico. Mas também, hoje nós vivemos num mundo onde nós temos bilhões de pessoas que passam fome também, né? E se nós formos observar por que as pessoas ainda passam fome em pleno século 21, estamos no ano de 2020. Então, se dá por conta, inclusive ainda, né, dessa questão da má distribuição de renda no mundo, as desigualdades sociais e a má distribuição de alimentos, né? Se nós formos ver, existem vários estudos, se vocês buscarem vídeos aí no YouTube, na internet, vocês vão poder observar que tem muita gente que joga comida que ainda dava para ser aproveitada, comida boa, vai para o lixo diariamente, são toneladas e toneladas. Se as pessoas tivessem essa consciência de realmente tomar cuidado, conservar o alimento, armazenar de forma adequada e realmente ter aquilo que ela vai precisar para se manter, nós não teríamos aí essa questão da falta de alimentação no mundo, né? Bom, e ainda falando dessa questão demográfica, né? Então, falei lá para vocês que no começo cresceu devagar, porque crescia proporcionalmente a taxa de natalidade e de mortalidade, e depois nós tivemos, por conta da Revolução Industrial, esse crescimento muito rápido, acelerado da população, né? E aí depois, devido ao processo de industrialização, aí nós vamos ter o crescente processo de urbanização, nós passamos a ter atendimentos médicos melhores, atendimentos hospitalares, passamos a ter acesso às informações, a mulher também, ela passa a exercer um outro papel dentro da sociedade. Até então a mulher, a função dela era ser dona de casa, cuidar do marido e dos filhos, né? E aí a mulher passa por um processo hoje na sociedade onde a mulher ela estuda, a mulher ela está no mercado de trabalho. E aí com isso nós vemos o quê? Uma diminuição na taxa de natalidade, né? Aí nós também vamos ter os anos, década de 60, onde surgem aí os métodos contraceptivos, as pílulas anticoncepcionais. E aí nós começamos a perceber o quê? Um declínio dessa taxa de natalidade, ou seja, né, começa aquele processo que deu uma acelerada,
começa a desacelerar, né? Porque a mulher passa a exercer um outro papel social, né? E nós começamos a observar isso primeiramente nos países europeus, que eram mais desenvolvidos, onde a mulher começa a se colocar primeiramente, aí depois vai para os países mais desenvolvidos e mais tarde isso começa a chegar aí nos países subdesenvolvidos, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil. Mas ainda hoje, se a gente observar, mesmo nós tendo acesso à gama de informação que temos aqui no nosso país, o SUS ele fornece meios contraceptivos gratuitos, ainda nós temos mulheres que têm 5, 6 filhos, né? Até nos dias de hoje, tá? Já diferente de outros países mais desenvolvidos, tá? Então, com isso, o que a gente percebe? Que a taxa de mortalidade, de natalidade e de mortalidade, por conta dessa questão da desaceleração, elas passaram a ter um certo equilíbrio, tá? É o que nós chamamos de estabilização demográfica, né? Então, nós passamos aí por este processo de estabilização demográfica, tá bom? Gente, vai acabar minha bateria, vou pôr para carregar, daqui a pouco eu volto dando continuidade em outro vídeo, tá bom? Beijos!